Olá, igreja, boa noite. Boa noite para você que está em casa, nos assistindo no YouTube, no Facebook. Nessa noite eu quero compartilhar uma palavra que vem muito a casar com o que a gente viu hoje aqui, na homenagem para o Dante, para a Simone. E algo que, se você está anotando, o título dessa mensagem se chama Encontra em mim um sim. E nessa noite eu quero compartilhar com você, e eu me incluo também nesse lugar, de perguntarmos para Deus: Senhor, será que eu estou realmente disponível para aquilo que você quer fazer? Será que a minha vida está disponível para que você faça o que você quiser, como você quiser, quando você quiser, e usando o que você quiser em mim? E quando eu falo de dispor a nossa vida ao Senhor, entenda-se que aqui vida, o combo, seja os nossos recursos materiais, seja os nossos recursos financeiros, seja aqui a nossa inteligência, o nosso intelecto, seja aqui os nossos dons, os nossos talentos, a nossa esfera de influência, porque cada um de nós percorre ambientes e tem ali, a gente influencia vidas nos lugares onde nós estamos. Então aqui quando eu falo de nós dispormos a nossa vida e perguntarmos ao Senhor: Senhor, será que eu realmente tenho disposto a minha vida ao Senhor? Entenda-se todo esse contexto. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente pode ver muitos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que dispuseram a sua vida ao Senhor, que deram um passo em direção ao Senhor, que quando o Senhor os chamou, eles disseram sim. E nessa noite eu quero trazer um exemplo que provavelmente a maioria de nós já conhece, que está lá em Êxodo. Você pode já, se você está com a sua Bíblia, já deixar aberto aí em Êxodo. E eu quero trazer o exemplo, nessa noite, da vida de Moisés. E eu quero fazer um paralelo da vida de Moisés com a minha e com a sua vida nessa noite. Então, eu vou dar um breve resumo, e um resumo mesmo. Vou falar como a Raquel disse na semana retrasada. Anota aí, depois você confere em casa alguns desses versículos. A história dele, a história de Moisés vai começar lá em Êxodo. E o Moisés, ele surge numa época em que o povo de Israel estava sendo escravizado pelo povo egípcio. E aí, quanto mais o povo egípcio escravizava, mais aquele povo crescia. E em dado momento, o faraó decreta que todo menino que nascesse deveria ser morto, porque a população crescia, né? E aí a mãe de Moisés, quando ele nasceu, então ele nasce nesse momento, a mãe de Moisés conseguiu escondê-lo aí por 3 meses. Depois disso, já não conseguindo mais escondê-lo, ele é colocado num cesto. Todos os detalhes depois vocês podem conferir na Bíblia. Ele é colocado na beira do rio, e a sua irmã fica à espreita, cuidando, né, para ver o que aconteceria com ele. Nesse momento, a filha de Faraó vem se banhar no rio e encontra aquele cesto. A irmã de Moisés rapidamente sai ali daquele arbusto, pergunta para ela se ela quer que ela traga uma serva, uma mulher hebreia, porque ela reconheceu que aquele menino era hebreu. E aí então, resumidamente, a mãe de Moisés, a princesa entrega para a mãe de Moisés, que cria esse menino, que amamenta ele ali no começo da sua vida. Logo depois ele vai para o palácio e é educado ali no palácio. Em dado momento da sua vida, mais adiante, ele vê então que o povo hebreu, povo ao qual ele pertencia, um egípcio estava então aqui. Ele tem um incidente que ele vê então um egípcio agredindo, ferindo ali um dos seus hebreus, e ele acaba matando esse egípcio. Com medo de ser morto pelo faraó, ele então foge. E aí depois a gente pode ver que Moisés tem aí um tempo em que ele está em outro lugar. Talvez ele podia pensar que ele havia sido esquecido, que ele havia sido, enfim, a gente
pode aí conjecturar muitas coisas que passavam pela cabeça de Moisés, mas aí o que eu quero começar a ler com vocês é quando Moisés tem então um encontro com Deus, que está lá em Êxodo 3, de 1 a 4. Eu vou aguardar para a gente passar aqui, e aí você pode também abrir a sua Bíblia para acompanhar comigo. Veja que quando a gente começa a ler sobre a história de Moisés, é muito interessante que a gente percebe que Satanás ele sempre vai intentar contra os planos do Senhor. Então Satanás tenta lá matar Moisés, né, e as crianças logo no nascimento. Nesse momento ele teve medo de ser morto pelo faraó e ele foge. E aí a gente vai perceber que Satanás ele sempre vai intentar contra mim e contra a sua vida, sempre, mesmo sem saber quais são os planos que o Senhor tem para mim e para você, ele sempre vai intentar. Mas nós servimos a um Deus que ele sempre trabalha a nosso favor. Mesmo que nós não vejamos, o Senhor já estava ali trabalhando a favor de Moisés. E aí lá em Êxodo 3:1, eu vou ler aqui, enquanto a gente projeta, diz o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui. Ele respondeu. E aqui eu quero trazer o primeiro ponto dessa mensagem, que o nosso sim, ele sempre vai começar com ouvir a Deus e decidir crer que é Ele que está falando com a gente. Só que para que eu e você venhamos a ouvir a Deus e crer que é Ele que está falando com a gente precisa se relacionar com Ele. É impossível a gente ouvir alguém e crer em alguém que nós não nos relacionamos com essa pessoa. Então, nesse momento, é importante que a gente tenha, e na nossa caminhada com Deus, eu e você precisamos desenvolver um relacionamento com Deus. Nós precisamos ter uma vida em que nós oramos e falamos com Deus, em que nós conhecemos a Deus porque nós sabemos e nós lemos a Bíblia, e é nesse lugar de se relacionar com Deus que a gente vai saber que é Ele que está falando com a gente. Porque se eu e você não nos relacionarmos com Ele, Ele pode até estar falando. Em algum dos cultos o Ronaldo falou, o tempo inteiro Deus está falando comigo e com você. Só que se eu e você não os conhecemos, nós não vamos saber que é Ele falando com a gente. É muito simples. E nesse lugar de relacionamento, é que os nossos ouvidos, eles vão ficando apurados para saber que Deus falando com a gente. É claro, Deus pode, foi muito, quem esteve aqui quando o Rob estava aqui com a gente? É muito legal a gente ter um profeta vir e falar com a gente, mas eu e você podemos todos os dias separar um tempo na nossa agenda, nos encontrarmos com Deus e termos um Deus falando com a gente, pessoalmente. Porque senão, eu e você vamos ter uma agenda, uma vez no ano, que o Rob visita a gente, e a gente vai ter uma palavra de Deus para a gente uma vez por ano. E pior, se eu e você não nos relacionamos com Deus, quando nós recebemos uma palavra, muitas vezes de um homem como o Rob, que consegue compartilhar com o nosso coração de Deus, e eu já vi isso acontecer muitas vezes, as pessoas falam, não, mas espera, eu acho que não era para mim essa palavra. Não, mas espera, será que é? As pessoas duvidam, porque não existe um relacionamento. Então, e isso diz respeito àquele que está começando hoje a caminhar com Deus, que está ouvindo falar hoje do Senhor, e aquele que já tem uma caminhada com o Senhor de 20, 30 anos. Relacionamento é algo que a gente cultiva com o Senhor. E à medida que a gente cultiva esse relacionamento com o Senhor, a gente pode então ouvir e crer naquilo que Ele tem falado. Porque a gente percebe que quando Deus ele se apresentou a Moisés, aqui em Êxodo, Moisés prontamente falou, Senhor, eis-me aqui. A Bíblia fala que as ovelhas elas conhecem a voz do seu pastor. Então Moisés ele sabia que quem estava falando com ele naquele momento. E prontamente ele se dispôs ao Senhor.
E veja que quando Deus, nesse lugar de nos relacionarmos com Deus, Ele compartilha comigo e com você os planos dEle. Ele compartilha com a gente aquilo que Ele tem para nós e por meio de nós. Porque quando a gente olha nesse diálogo entre Deus e Moisés, a gente pode ver, se você continuar, eu não vou ler, mas no versículo 7, 8 e 9, aqui de Êxodo 3, Deus compartilha com Moisés aquilo que o povo vinha passando. Que Deus tinha identificado o clamor do seu povo e o que Deus faria. E além de dizer o que Deus faria, Deus estava incluindo Moisés nos planos dele. Quando eu e você nos relacionamos com Deus, Ele compartilha conosco os planos que Ele tem para nós. Ele compartilha aquilo que Ele quer fazer por meio de nós. Mesmo que pareça, e eu imagino, que para Moisés, quando ele ouvia Deus falando todas aquelas coisas, até porque mais para frente ele fala, Senhor, quem sou eu na fila do pão para o Senhor me enviar para libertar esse povo? Eu imagino que para ele não era fácil entender tudo aquilo que Deus estava falando. Mas Deus já estava dizendo, quando a gente lê, Deus já está falando claramente o que Ele faria. E que Deus usaria a vida de Moisés para libertar aquele povo. E nesse lugar de relacionamento, quando eu e você nos relacionamos com Deus, quando eu e você colocamos Deus na nossa agenda, gastamos tempo com Ele, Deus vai compartilhar conosco os planos dEle para nós. Ele vai incluir você naquilo que Ele quer fazer. Você vai ser um cooperador daquilo que Ele quer fazer. E aí a gente lê lá em Êxodo 3:10, que Deus fala para ele, vá pois agora, eu envio a Faraó para tirar os israelitas, o meu povo os israelitas, para tirar do Egito o meu povo os israelitas. Veja que quando Deus fala isso para Moisés, a primeira coisa que ele fala e ele responde para Deus, logo no versículo 11, ele fala, mas quem sou eu para me apresentar ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Naturalmente, quando a gente ouve ao Senhor, quando a gente crê ao Senhor e quando Deus compartilha conosco os seus planos para nós, muitas vezes a gente vai se deparar com a nossa naturalidade. Quando Deus fala que vai fazer dele um libertador do povo de Israel, tirando eles do Egito, a primeira coisa que Moisés fez foi falar, Senhor, mas tem certeza que sou eu mesmo? Que o Senhor vai usar para fazer isso? Porque ele tinha noção do que Deus estava falando. E muitas vezes a primeira coisa que eu e você fazemos quando Deus nos chama, quando Deus coloca diante de nós um desafio, quando Deus compartilha conosco os planos dEle para a nossa vida, a gente olha para a gente olha para a nossa incapacidade, a gente olha para a nossa competência, a gente questiona talvez as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos talentos. Talvez quando o Kleber chega para você e fala, então, o que você acha de abrir um Connect? A primeira coisa que você fala é, Kleber, mas talvez aqui, a Cris é melhor para abrir um Connect do que eu. Mas veja bem, Kleber, eu não tenho tempo, veja bem. A gente tem muitas desculpas e até muitos argumentos, porque a gente olha para quem nós somos. A gente fala, mas será que eu vou dar conta disso? Quando a Júlia te chama para fazer uma audição, você tem uma voz incrível e ela, não, mas eu tenho medo de me expor. Você tem dons, você tem talentos, eu tenho dons, eu tenho talentos, e muitas vezes a gente tem medo, diante daquilo que Deus nos chama, a primeira coisa, a gente olha para nós e a gente tem medo. Mas uma coisa que eu quero dizer para você nessa noite, que foi o que Deus falou para Moisés naquele momento, Ele falou, eu estarei com você, ponto. Deus, quando Ele planeja algo a seu respeito, quando Ele compartilha com você um plano do coração dEle, quando Ele te chama a algo, Ele estará com você. E isso é tudo o que você precisa, porque não tem a ver comigo ou com você, mas tem a ver com Ele. Tem a ver com quem está te chamando. E aí, nesse lugar, muitas vezes, você pode ser convidado, desafiado a abrir sua casa, como Simone e Dante fizeram. Você pode ser desafiado pelo Senhor e nesse lugar você precisa entender que quando Deus te chama, é Ele que te capacita, é Ele que te dá as ferramentas que você precisa, é Ele que vai trazer o povo e é Ele que vai fazer. Deus não te mete em enrascada. Sabe, Deus não nos mete em enrascada. Eu brinco que isso é muito bíblico, porque a Bíblia fala que Deus não nos dá fardo maior do que nós possamos aguentar. Logo, Deus não nos mete em enrascada. É simples. É simples assim, claro, que falar é simples, muitas vezes a gente viver isso é muito mais desafiador para mim e para você. Mas se Deus compartilhar algo com você,
Se Deus tem planos, e eu creio, a Bíblia fala que Deus ele tem planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem algo, Deus quer te usar, você tem depósitos, você tem uma caminhada, cada um de nós tem uma história. Deus quer usar os nossos recursos financeiros, Deus quer usar a nossa influência, Deus quer usar a nossa vida, Deus quer que a gente abra a nossa casa para convidar pessoas, para que elas possam ouvir do amor do Senhor. Deus quer que eu e você possamos ser embaixadores deles no nosso trabalho, que nós possamos compartilhar os nossos dons e os nossos talentos, preparando a nova geração para aquilo que Deus tem. Deus tem planos para mim e para você. E nesse lugar, eu e você precisamos entender que Ele estará conosco em todo o tempo. Em todo o tempo. E aí a gente percebe que Moisés nos representa muito bem, pelo menos ele me representa muito bem. Porque quando a gente continua lendo, Moisés, mesmo Deus falando que estaria com ele, Moisés vem com uma sabatina. E aí pergunta para o Senhor, né? Mas o que eu vou dizer aos israelitas quando eu chegar diante deles? E aí Deus pacientemente dá todas as instruções do que ele falaria. Aí ele pergunta, mas e se não acreditarem em mim? E aí vem Deus e faz os sinais, a vara vira serpente, a mão dele fica leprosa, a água vira sangue, né? Deus mostra para Moisés que ele estaria com ele, Deus mostra para ele sinais de que Deus estaria com ele, que ele não precisaria temer. E muitas vezes eu e você temos isso, né? Deus nos chama para algo e a primeira coisa a gente começa a questionar o Senhor. Mas espera, Senhor, será que é para eu ir mesmo? Mas Senhor, e se as pessoas não acreditarem? Mas e se isso? E a gente tem muitos argumentos, eu não sei você, mas eu sou muito boa em arrumar desculpas e argumentos quando é com o Senhor, muito. Aí, por exemplo, vem a crise e te chama para estar aqui e fazer um 2x7. Ah, mas veja, eu sou tímida, eu não consigo, eu não posso. Aí o Kleber te convida para abrir um Connect, mas veja, eu não sou bom o suficiente, competente o suficiente. A gente sempre vai ter. Mas eu e você precisamos ter a convicção de que o Senhor estará conosco. De que Deus nos chamou e Ele é aquele que vai nos capacitar. Eu e você somos somente um instrumento que Ele quer usar. Ele quer. E aí a Bíblia fala que Deus vira para Moisés, quando ele começa a questionar a Deus nesse lugar, né, de, meu Deus, e se não acreditarem em mim? E o que eu vou falar? E aí Deus vira para ele, né, Moisés fala, Senhor, eu nunca tive facilidade de falar, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo, eu não consigo falar bem. E aí Deus vira para ele e fala, quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Ou seja, não sou eu esse que falei que estarei com você? Agora, pois, vá. E aí ele fala novamente, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. E aí respondeu Moisés, ah, Senhor, eu peço que te envie outra pessoa. Tem, né, com certeza alguém muito melhor do que eu. Aí conta que o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem um irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e ele dirá o que lhe deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e direi a vocês o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. Ou seja, ok, você vai ter um companheiro para te ajudar nessa empreitada e eu estarei com vocês, eu vou ensiná-los. Veja que, por que nessa caminhada, o primeiro ponto que a gente tem que ter muito claro é esse relacionamento com Deus. Porque é Deus que vai nos instruir naquilo que Ele tem planejado para mim e para você. É Ele que vai nos dar as coordenadas de como essas coisas funcionarão. Quando Deus tem um plano a seu respeito, quando Deus tem sonho a seu respeito, Ele não vai te colocar numa enrascada, mas Ele vai te ensinar, Ele vai compartilhar, Ele vai te dizer como essas coisas devem ser feitas. Em outras palavras, Deus está falando, fica tranquilo, eu estou com você nisso. Deus escolheu Ele escolheu a mim e escolheu você, para que a glória dEle possa ser manifesta através das nossas vidas. Isso não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Nós somos vasos de barro que Ele escolhe colocar a sua glória, para que Ele possa abençoar a nossa vida, abençoar quem está ao nosso redor. Deus, Ele não chamou Moisés porque ele tinha um currículo impecável, porque se a gente olhar, ele não tinha esse histórico. Deus não me chama, Deus não te chama
porque nós temos um currículo impecável. Obviamente, nós temos dons, nós temos talentos, o Senhor quer usar tudo isso para que o reino dele seja manifesto, para que nós possamos realmente trazer o reino de Deus, fazer o reino de Deus avançar. E eu não estou aqui desprezando, né, as nossas competências, as nossas habilidades, pelo contrário. Mas quando Deus olha para mim e para você, Ele busca um coração sincero, Ele busca um coração disposto, Ele busca alguém que diz: sim, Senhor, você pode contar comigo. Deus pode contar comigo, com você? Será que Deus realmente pode contar com a gente? Será que Ele pode contar com o nosso tempo, com os nossos recursos? Ele pode contar com a nossa agenda? A gente pode dispor a nossa agenda para falar: Senhor, eu disponho do meu tempo para o Senhor fazer como o Senhor quiser? Ele sabia que ele podia contar com Moisés. Ele sabia que o coração de Moisés existia ali uma essência, que amava o Senhor, que já amava o povo do Senhor, porque ele tinha defendido aquele hebreu lá atrás. E aí é muito interessante que, se você olhar para o seu lado, você vai ver que nós estamos num lugar, que Deus nos coloca num lugar onde muitas pessoas veem potencial em nós que nós não conseguimos enxergar. Porque é muito natural que, quando a gente olha para nós mesmos, a gente não consegue enxergar tamanho potencial que nós temos. Pelo menos comigo funciona assim. Mas Deus coloca a gente em um lugar onde as pessoas, seja no seu Connect, seja no departamento que você serve, que as pessoas conseguem ver em nós um potencial. E Deus tem esse cuidado de nos colocar num lugar onde as pessoas virão em nós um potencial, e Deus vê potencial em você. Tenha isso claro. Deus não te vê com a sua lente, mas Ele te vê por meio. Lembra quando José pregou sobre, e ele colocou a lente do Espírito Santo? Deus não te vê, Deus não me vê, Deus não vê você sobre a lente, sobre a nossa lente, mas sobre a lente dele. Ele vê potencial, porque naquele momento, Moisés se via como alguém que não saberia como falar ou como agir diante dessa situação. E Deus já estava vendo nele o libertador daquele povo. É isso que Deus olha para você. Deus está vendo, o mesmo Deus está vendo aqui hoje, está te dando uma palavra, está te chamando a servi-lo, a entregar a sua vida, os seus recursos. É o Deus que já está vendo lá na frente. É o Deus que já está lá na frente, inclusive. E aí, a gente pode, lá em 2 Coríntios, anota aí, depois você confere em casa, 2 Coríntios 12, 9, fala: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Quando Ele te chama a algo, quando Ele te desafia a algo, Ele te capacita nesse lugar, e a gente só precisa dEle, ponto. A gente só precisa dEle, né? Na verdade, assim, Ele é tudo que a gente precisa, né? Ele não é a segunda, terceira opção. Ele é o nosso tudo. E quando eu e você entendemos isso, que Ele é o nosso tudo, e nós entregamos a nossa vida ao tudo, eu e você podemos realmente experimentar o que Ele tem para nós e viver a vontade dEle, boa, perfeita e agradável. O nosso sim, assim como o sim de Moisés, ele também caminha de mãos dadas com a obediência. E nesse lugar a Bíblia fala que eu e você precisamos tomar a nossa cruz e seguirmos a Cristo. Você pode anotar lá em Lucas 9, 23, ele diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. E nesse lugar, quando a gente fala de carregar a nossa cruz, a gente não está falando de resultado. Qual é o resultado que eu vou ter se eu carregar a cruz que o Senhor me colocou? Mas aqui a gente está falando de obediência, de diante daquilo que Deus tem colocado para nós diariamente, o quanto eu estou disposto a obedecer a essa voz que me chamou. O quanto eu estou disposto. E obediência, aqui a gente vê que a obediência ela tem uma relação muito próxima com cuidado. Obedecer aquilo que Deus tem falado para mim e para você é se colocar num lugar de cuidado, mesmo que a gente não entenda. A Bíblia vai lá em Deuteronômios 10, 12. Você vê que eu estou falando um monte de versículo, acho que não está dando nem tempo do Ramon passar ali, mas você pode anotar, depois você confere. Ele diz: e agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e sirva o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje dou a você para o seu bem. Quando Deus coloca diante de nós e quando Deus fala com a gente,
a obediência tem uma relação muito próxima com o cuidado. O cuidado de Deus com a nossa vida. E isso, obedecer ao Senhor, é independente das circunstâncias que a gente tem passado. Andar naquilo que Deus tem falado para mim e para você. Eu não sei o que Deus tem falado para você, eu sei o que Ele tem falado para mim, mas eu tenho certeza e a convicção que Deus tem falado conosco muitas coisas, e Deus é um Deus muito pessoal, então aquilo que Ele fala com você é para você. E aí, nesse lugar, independente daquilo que a gente tem vivido e das circunstâncias que a gente tem vivido, a nossa obediência, ela caminha muito próximo nesse lugar de seguir a Cristo, independente das circunstâncias. Independente do que eu estou vivendo, eu confio naquele que me falou, eu acredito nos planos dEle, e eu vou caminhar nesse lugar, eu vou tomar a minha cruz, eu vou andar na direção que Ele tem me dado, que Deus tem falado comigo. E não tem como eu e você falarmos sim ao Senhor, sem obedecer aquilo que Ele tem colocado diante de nós. Não tem como. Carregar a nossa cruz e obedecer a Deus está muito alinhado com nós entendermos aquilo que é importante para Deus. E Deus, quando Ele compartilha os planos dEle, precisamos orar e buscar ao Senhor, para que Ele nos ajude a contar os nossos dias, para que nós venhamos a viver aquilo que Ele tem para nós. Deus quer te usar no seu trabalho, Deus quer te usar na sua faculdade, Deus quer te usar na sua família, Deus quer te usar nesse lugar. E eu e você, quando mantemos os nossos olhos fixos no Senhor, nós dispomos as nossas vidas para nesse lugar que Deus tem nos colocado, naquilo que Deus nos tem confiado, nós agimos conforme Ele nos tem pedido, ou Ele tem para nós. E aí nesse lugar, se o meu e o seu sim, eles caminham de mão dadas com a obediência, será que eu e você estamos realmente dispostos a ir aonde Deus nos enviar? E aqui eu não estou dizendo para você ir para um outro país, nada disso, mas será que nós estamos dispostos a ir falar com aquele nosso amigo? Será que nós estamos dispostos a abrir as nossas casas para que as pessoas possam vir e a gente possa compartilhar daquilo que Deus tem feito? Será que nós estamos dispostos a chamar as pessoas para conhecer o Deus que nós servimos e compartilhar daquilo que eu e você podemos e temos vivido? Porque sem dúvida nós temos vivido coisas em Deus. Será que eu e você estamos dispostos a sermos cooperadores daquilo que Deus quer fazer? Não só aqui, mas no nosso trabalho, nos lugares onde nós estamos. Será que eu e você realmente somos pessoas que Deus pode contar? E Ele pode falar assim, eu posso contar com essa pessoa, eu posso contar com você? Deus, Ele nos chama a sermos cooperadores. E tudo aquilo que nos cerca, todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus nos chama a sermos cooperadores daquilo que Ele quer fazer. E nesse processo de nós sermos cooperadores daquilo que Deus quer fazer, o nosso sim, a nossa disposição, o nosso aceite, o nosso passo para frente, para sermos usados para o Senhor, pelo Senhor, Ele muitas vezes Ele vai nos desafiar, Ele vai confrontar a nossa natureza, Ele vai nos tirar da nossa zona de conforto, sem dúvida. Talvez Ele exija até que a gente queime pontes. Lembra quando Deus chama Abraão, Ele fala, sai da tua casa, sai da terra dos teus parentes. E a gente pode ver que muitas pessoas na Bíblia, quando são chamadas, Deus pede para deixar algo. Eu não sei o que Deus tem pedido para você, mas talvez, quando Deus nos chama, Ele pedirá para que a gente deixe algo. Mas nesse lugar, nós precisamos entender que tudo aquilo que Deus nos pede é um processo de Deus nos forjar para aquilo que Ele tem lá na frente. Se a gente olhar, a gente não vai ter tempo de passar pelas 10 pragas, você pode inclusive, nós fizemos um vídeo do C3 Kids, que está no YouTube, foi remixado, você pode depois olhar, o C3 Kids fala, né, das 10 pragas. E assim, eu fico imaginando que a cada vez que Moisés chegava diante de Faraó, Deus endurecia o coração de Faraó, a vida de Moisés era forjada nesse lugar. A cada situação, a cada praga, Deus estava trabalhando e forjando a vida de Moisés para aquilo que seria o grande finale, né? Claro que o grande finale da vida de Moisés não foi só o Mar Vermelho se abrir, né? A gente tem toda uma história, mas Deus estava trabalhando ele. Deus trabalhou a vida dele, todo esse processo, e assim é comigo e com você também.
as situações pelas quais nós passamos, elas forjam a nossa vida para aquilo que Deus tem, para aquilo que Ele tem compartilhado conosco, para que o plano do Senhor possa se cumprir na nossa vida. Mas existe um trabalhar, existe um forjar do Senhor na nossa vida. A cada dia, eu e você estamos sendo preparados para aquilo que Deus tem. E a nossa correspondência vai fazer com que o Senhor possa de fato cumprir isso que Ele tem para mim e para você. E aí a gente pode perceber, em Êxodo 14, de 10 a 18, que quando Moisés, então, depois das 10 pragas, o faraó fala que ele poderia libertar o povo, poderia levar o povo, e eles já tinham saído. E aí, ali no versículo 18, no versículo 10, ele diz o seguinte: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios? Antes sermos escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo. O mesmo Moisés que, lá no Êxodo 2, 3, que teve um encontro com Deus, temeroso, falando: quem o Senhor enviará? Nesse momento, tendo passado por todas essas situações e circunstâncias, sendo preparado pelo Senhor, ele vira para o povo e ele fala: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm, e o Senhor lutará por vocês. Tão somente se acalmem. Tão somente. Quando Deus trabalha na minha e na sua vida, nós podemos ver o agir do Senhor, e isso nos muda. Quando Deus coloca um desafio diante de nós, Ele forja as nossas vidas, e não só eu sou abençoado com o forjar do Senhor, como eu abençoo a vida daqueles que estão ao meu redor. Veja que Moisés, nesse momento, não era somente ele que estava abençoado, mas ele podia ser uma voz para aquele povo, declarando uma palavra de paz para eles nesse momento. Quando Deus forja a minha e a sua vida, Ele usa também as nossas vidas para que a gente possa abençoar aqueles que estão ao nosso redor, para que a gente possa ter uma palavra do Senhor para aqueles que estão ao nosso redor. Então nunca pense que a forja do Senhor, porque eu sei que muitas vezes quando Deus trabalha na nossa vida, a nossa tendência às vezes é reclamar, murmurar, mas que Deus possa encontrar no nosso coração gratidão, que diante das situações que o Senhor trabalhe em nós, isso também será, nós teremos o que dar às pessoas, isso vai frutificar na nossa vida, aquilo que Deus tem trabalhado na minha e na sua vida, vai frutificar e você poderá abençoar as pessoas que caminham com você, que andam com você. E veja que Deus falou então para Moisés: diga o povo que marchem. E aí a gente vê a história, o mar se abriu, o povo passa a pés enxutos. E aí a gente tem um versículo que fala lá em Êxodo 14, 30. Naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também no seu servo Moisés. Eu e você somos diariamente desafiados pelo Senhor. Diariamente Ele coloca situações diante de nós, e nós somos desafiados. Situações que muitas vezes vão exigir a nossa obediência, a nossa renúncia. Muitas vezes exigirão de nós sermos forjados, um trabalhar do Senhor na nossa vida. Mas aí a minha pergunta para mim e para você é: o que Ele nos tem confiado? Daquilo que Ele nos tem confiado, o quanto nós temos disposto de tudo isso para servir ao Senhor? Ou o quanto a nossa vida, tudo aquilo que Deus tem nos confiado, tem realmente servido ao Senhor? O que Deus tem falado com você? Porque eu tenho certeza que Ele tem falado. O que Deus tem compartilhado com você? Quais são os planos que o Senhor tem compartilhado com você? Onde Ele tem te levado? Onde Ele tem te colocado? Você já parou para pensar que Deus quer te usar hoje? Da maneira como você está, onde você está? Deus quer que o poder dEle se aperfeiçoe na sua fraqueza, e Ele quer fazer de você um instrumento na mão dEle.
Deus quer usar aquilo que Ele te confiou financeiramente. Deus quer usar os seus dons e os seus talentos. Deus, Ele quer te usar no lugar onde você está. Deus, Ele quer usar a sua vida. E nesse lugar, eu e você precisamos dar um passo em direção ao Senhor e falar: sim, Senhor, eis-me aqui. Eu estou disposto a entregar tudo isso para o Senhor, para que o Senhor viva em mim, para que a sua vontade se cumpra em mim. E quando a gente olha, você pode anotar aí também, Deuteronômio 34:10, quando a gente olha para a vida de Moisés, lá no final da vida dele, no registro do final da vida dele, teve muitas outras situações, incidentes que aconteceram, mas lá na frente, ele fala assim: em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. O mesmo Moisés que lá atrás falou: Senhor, não tem outra pessoa para você enviar? Senhor, não tem outra pessoa para você fazer isso? O mesmo Moisés, naquele lugar, ele dispôs a vida dele, e a gente pôde ver durante toda a sua caminhada o que o Senhor fez. O que o Senhor fez. E o que o Senhor pode fazer comigo e com você quando nós damos um passo em direção ao Senhor, para que Ele faça aquilo que Ele tem. E aí, nesse lugar, veja que Deus, Ele nunca pede nada que Ele já não tenha feito por nós. Deus entregou o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você. Jesus foi a maior referência de um sim. Ele escolheu morrer por mim e por você. Não há nada que Ele não nos peça, que Ele já não tenha feito. E mais ainda, Ele é muito claro, e não é só com Moisés, a gente pode ver na história dos demais personagens na Bíblia, homens e mulheres de Deus, que Deus falou: eu estarei com você. E nesse lugar, quando eu e você damos um passo em direção ao Senhor, nós podemos entender que o Senhor é aquele que não nos mete em enrascada, e Ele estará conosco. E nessa noite eu quero caminhar para encerrar a minha palavra. E a Bíblia, ela fala que lá em João 3,16, nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Jesus, Ele mostrou para mim e para você, né? Ele foi para mim Ele é o maior exemplo do sim. De estar disponível e disposto para fazer a vontade do Senhor, para cumprir o propósito do Senhor e o chamado do Senhor. Ele ouviu, Ele obedeceu, Ele renunciou, Ele foi forjado, e em dado momento Ele morreu por mim e por você. Ele disse sim para mim e para você naquela crise. Ele escolheu morrer por mim e por você, para que eu e você tivéssemos a vida eterna, para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui, ouvindo falar e podendo experimentar dos planos de Deus para nós, pelo sacrifício dele na cruz. E a única coisa que Ele pede para mim e para você é que a gente disponha as nossas vidas para aquilo que Ele quer fazer. Ele quer se fazer conhecido, e Ele quer usar a mim e Ele quer usar você. Ele escolheu usar as nossas vidas. E nessa noite, a minha pergunta, não só para você, mas para mim também, nós estamos disponíveis para aquilo que o Senhor quer fazer? Nós estamos disponíveis para abrir nossa casa, para dispor do nosso tempo, para dispor dos nossos recursos? Nós realmente estamos disponíveis para submeter todas essas coisas ao Senhor e deixar que Ele seja Senhor sobre todas essas coisas? Sobre tudo aquilo que Ele nos confiou, que Ele nos deu, e simplesmente nós possamos usar tudo isso para que o reino dEle venha, para que a vontade dEle seja feita, e para que pessoas possam viver o mesmo que eu e você temos vivido hoje, o mesmo que nós temos experimentado, a mesma vida que nós temos tido hoje, de conhecer um Cristo e caminhar com Ele. Esse é a grande pergunta, e assim, e eu creio que não é uma pergunta só que eu faço hoje, é uma pergunta que a gente deve se fazer todo dia. Senhor, eu estou dispondo a minha vida para realmente aquilo que o Senhor quer fazer? Eu estou disponível para aquilo que o Senhor quer fazer? E nessa noite eu queria encerrar minha palavra fazendo uma oração com toda a igreja.
o primeiro sim, antes até da gente dispor a nossa vida para cumprir o propósito do Senhor, o chamado, os planos que o Senhor tem para mim e para você, o primeiro sim é o sim de dizer: Senhor, Jesus, seja Senhor e Salvador da minha vida. A minha vida é sua. A minha vida eu te entrego. Eu queria te convidar nessa noite a fechar os seus olhos aí onde você está. E nessa noite eu quero fazer uma oração, dizendo sim. Sim, eu quero entregar a minha vida. E aí no seu lugar eu vou fazer essa oração, eu vou pedir para que você repita essa oração comigo. Se ao final você de fato quer entregar a sua vida ao Senhor, eu vou pedir para que você diga amém, eu vou te dar algumas orientações. Mas o primeiro passo que eu e você temos que dar em direção àquilo que Deus tem é entregarmos a nossa vida a Ele. É entregarmos tudo o que temos, a começar por confessá-lo como nosso Senhor e Salvador. Esse é o primeiro passo. Eu vou orar, vou pedir para você repetir comigo, vou pedir para toda a igreja repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Eu confesso que o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu entrego nas suas mãos tudo que eu sou, tudo que eu tenho, e eu coloco a minha vida à sua disposição. Que você entre, que você faça morada, e que a minha vida, de hoje em diante, seja um processo de caminhar com o Senhor e viver aquilo que você tem para mim. Amém. Eu vou pedir para a igreja ainda ficar de olhos fechados. Eu queria perguntar se nessa noite alguém fez essa oração pela primeira vez. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu vou pedir para você levantar a sua mão aí no seu lugar, aonde você está. Alguém fez essa oração pela primeira vez? Amém, amém, amém. Igreja, eu vou pedir para vocês abrirem seus olhos, para vocês ficarem em pé. Eu vou pedir para essas pessoas que levantaram a mão. A gente tem aqui o Léo. Eu não estou enxergando quem está lá no fundo, mas a gente tem uma pessoa lá no fundo. A Fer, desculpa Fer, é porque a gente não enxerga daqui. Eu vou pedir para você acompanhar essas pessoas. Elas querem te entregar um presente, elas querem orar com você nessa noite, elas querem explicar o que essa oração que você fez nessa noite significou. A gente vai ter um louvor, então vou pedir para você acompanhar essas pessoas. E eu também queria nessa noite também orar com toda a igreja, né? Eu não vou fazer um apelo, eu não vou falar para você fazer um compromisso com o Senhor, dizendo eis-me aqui, mas eu vou pedir para você no seu lugar, você fechar os seus olhos e você perguntar ao Senhor o que Ele tem falado com você. Para você perguntar ao Senhor o que Ele tem te confiado. Para você, nesse momento, poder realmente colocar diante de Deus a sua vida. E para que Ele possa cumprir aquilo que Ele tem para você. Que você possa apresentar o seu coração. Que você possa, nessa noite, abrir o seu coração para Ele. E dispor a sua vida para que Ele possa te usar nessa noite, a partir dessa noite. Deus, eu quero orar, Pai, sobre cada um dos meus irmãos. Eu quero orar nessa noite sobre as nossas vidas. Deus, que a gente possa, a partir dessa noite, Deus, ter uma clareza daquilo que o Senhor nos tem falado, daquilo que o Senhor tem nos impelido, nos desafiado, que nós possamos ter uma clareza da sua voz, que nós possamos ouvir claramente a sua voz, Deus, para que nós possamos andar de acordo com as suas instruções, de acordo com o seu chamado. Deus, que nessa noite nós possamos dispor as nossas vidas para aquilo que o Senhor tem. Deus, ache em nós um sim, ache em nós um coração disposto a te servir com tudo que temos, com tudo que somos, sendo um instrumento nas suas mãos. E que Deus possamos sim, Deus, ser como aqueles, Deus, que marcam a nossa geração, que marcam a história das pessoas, daqueles que nos cercam. Deus, que sejamos um instrumento, Deus, que pode de fato levar salvação aonde nós estamos. Deus, ache em nós corações dispostos, Deus, dispostos a cumprir o Teu chamado, a Tua vontade e a sermos cooperadores, Deus, daquilo que Você quer fazer aqui em nós e através de nós. Amém, amém. Quero te convidar para adorar a Deus nesse